Meu nome é Edson Toshio e eu sou professor da disciplina de Sistemas Integrados de Gestão do curso de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação. Hoje eu vou apresentar para vocês um panorama da disciplina, mostrando para vocês um resumo das 10 primeiras aulas. E para essa aula, apresentação, ela seja chamada de processo de implantação de ERP. Então, vamos começar aqui com a aula 1, Introdução sobre ERP. Por que nós precisamos de um sistema integrado de gestão na nossa organização? Por que precisamos de um sistema deste tipo, o ERP, que logo mais vou entrar em mais detalhes sobre ele? Porque as organizações têm alguns problemas que devem ser sanados, e esse tipo de sistema, ele entra exatamente para resolver esses problemas. Quais são eles? Bom, aqui você pode ver o primeiro item, que eu tenho a parte de softwares e bases de dados diferentes. Eu tenho numa organização vários departamentos, e cada departamento, em muitas empresas, ele pode ter a sua forma de controle através de um software específico para aquele departamento. Só que eu posso ter 5, 6, 10, vários departamentos de uma organização e posso ter softwares diferentes para boa parte deles. E cada um desses softwares pode ter bases de dados diferentes. Algumas empresas, inclusive, eles nem utilizam uma base de dados relacional, mas eles podem trabalhar com controle no Access, ou muitas organizações fazem todo o seu controle em planilhas do Excel. Quando você tem esse tipo de controle para a sua área, para o seu departamento, para o seu setor, ele ajuda bastante para você gerenciá-lo. Porém, imagine um gestor quando ele precisa ter uma visão geral da organização. Como é que ele vai extrair os dados de todas essas bases e planilhas diferentes que estão em cada software específico? E muitas vezes esses softwares não se comunicam, tem uma comunicação mínima existente. Como é que eu vou fazer a reunião de todos esses dados, que normalmente se referem aos mesmos clientes que toda empresa procura trabalhar, porém com cada área tratando especificamente de determinado tipo de trabalho para esse cliente, para aquele produto, para um serviço que é prestado, para um determinado fornecedor? Como é que eu vou fazer todo o filtro desses dados e eliminar as redundâncias existentes e possíveis inconsistências de dados? Até eu fazer esse filtro e entregar para o gestor ter uma noção geral da empresa e assim ele tomar uma decisão do que ele deve fazer em médio e longo prazo em relação às estratégias da empresa, ele já pode ter perdido uma oportunidade de negócio. Então, embora haja uma riqueza de recursos pela diversidade de softwares e bases de dados, o problema é que se eles não se conversam, não estão integrados, não existe alguma forma de eles realmente compartilhar esses dados em tempo real, eu acabo perdendo em competitividade, eu acabo perdendo tempo e tenho esse problema de redundância de dados, porque os setores, se os softwares não se conversam, eles vão acabar refazendo um trabalho que um outro setor já o fez. Então pensa em você, se um vendedor registra um pedido de um cliente no software que faz todo o controle ali das vendas. Se esse software não conversa com o software de estoque, ou se o pessoal do faturamento não consegue ver aquilo, eles terão que imprimir um relatório e fazer toda a alimentação daqueles dados novamente ali nos softwares deles para deixar tudo organizado. Nessa realimentação pode haver erros. Ninguém, como é um humano que faz, você está propenso, sujeito a erros. Então, esse é um dos problemas que ocorrem quando você tem softwares diferentes, bases de dados distintas, mas que não estão integradas, que não se conversam, que não compartilham o mesmo conteúdo. Logo, eu tenho problema, como eu já comentei, redundância de dados, inconsistência de dados, perda de tempo para tomar decisões, isso implica na perda de oportunidades de negócio, pode fazer com que um concorrente me ultrapasse, entre outras situações mais complicadas. Então, esse tipo de problema leva a essa comunicação inexistente ou mínima e, consequentemente, essa falta de integração, levando a todos esses prejuízos que nós podemos ter. Qual que é a solução que nós podemos ter, então, para isso? Bom, eu posso criar ou desenvolver ou simplesmente adquirir de fornecedores tecnologias que integram sistemas diferentes. Existem muitas delas, é possível fazer isso. Mas eu posso também ter um software específico, padrão, único, que pelo menos na parte administrativa da minha organização, aquela parte operacional, vital para a empresa, eu possa fazer com que ele tenha um software padronizado. E esse software padronizado trabalhe especificamente
com uma única base de dados centralizada, onde todos os setores que trabalham com esse mesmo software alimentam a mesma base de dados. Dessa forma, eu consigo integrar todos esses setores que utilizam o mesmo software por meio de uma única base. Essa é a solução mais utilizada pela maior parte das organizações, do que você simplesmente já sair integrando sistemas com tecnologias específicas para vários softwares diferentes, bases de dados diferentes. É possível também, isso é tópico de uma outra aula mais à frente, mas o ideal é que você consiga fazer uma padronização e, inclusive, fazer com que os processos de negócios da organização sejam atendidos por esse software. Então, essa integração dos sistemas, essa forma de você fazer com que os diversos setores de uma empresa deixem de utilizar tantos softwares diferentes, tantas bases distintas e passem a ter uma base única centralizada e todos esses setores alimentando essa única base, permite que eu faça então a integração delas, que elas se comuniquem automaticamente. Essa é a essência do que nós chamamos de ERP, o Enterprise Resources Planning, ou traduzindo, planejamento dos recursos empresariais. Então, esse tipo de software permite que eu tenha algumas vantagens para a minha organização. Uma delas é a uniformização dos processos de negócios. O que é isso? O processo de negócio é a forma de trabalho, a sequência de tarefas e atividades que você tem na sua empresa, dentro do seu setor e entre setores, de forma que você consiga atender o pedido de um cliente, entregar o produto ou realizar o serviço ou ambas as coisas para ele no final. Então, existem vários processos de negócio de maneira que permitam que os objetivos de uma organização sejam atingidos. Se existe uma uniformização entre esses setores, uma forma de trabalho unificada, conjunta, integrada não só no sistema, mas entre as pessoas e entre os setores, então eu vou fazer com que o meu processo seja otimizado, com que eu tenha maior produtividade e, consequentemente, também maior qualidade na entrega dos meus produtos e serviços. Outra parte é que aquela redundância de dados, a inconsistência de dados, aquele retrabalho que existia, deixa de existir com a utilização de um ERP. Porque com o ERP eu faço a alimentação de um dado num momento específico e no mesmo momento, na mesma hora, naquele mesmo instante, todos os setores que precisam daquele dado, eles terão acesso. Então, se você relembrar lá aquele exemplo do vendedor que fez um pedido no software dele, depois ele tinha que fazer o pessoal do faturamento alimentar novamente no software dele, o pessoal do controle de estoque, financeiro, contas a receber e todos mais, ou seja, isso acaba. Uma vez que o vendedor alimentou aquele pedido, todos os outros que precisam ter acesso àquele tipo de informação, de acordo com a sua área, eles terão acesso automaticamente. Se ele faz uma mudança do endereço do cliente, por exemplo, essa mudança de endereço é feita automaticamente para todos os setores envolvidos. Você acaba evitando riscos de o cliente não receber um produto no seu endereço atual, pelo fato, às vezes, de alguém no seu retrabalho, na sua redigitação, ter esquecido de incluir o novo endereço. Então, você acaba tendo dados mais consistentes. Isso me permite tomar decisões em tempo real. Tomada de decisões onde eu não vou precisar ficar, então, fazendo o filtro de todas as bases, alocar uma pessoa para fazer esse filtro e vai lá saber se essa pessoa vai fazer o filtro da forma correta, porque você novamente está delegando para uma pessoa que pode cometer erros e você pode tomar, assim, decisões baseadas em informações não tão que você não pode confiar. Com o ERP, não. Como todos alimentam a mesma base de dados, tudo ao mesmo tempo, eu consigo extrair as informações que eu necessito, os relatórios que eu preciso, em tempo real, na mesma hora. Eu já sei como a empresa está atuando naquele momento. E isso me permite, assim, agir com mais rapidez às demandas do mercado do meu cliente. Então, tomada de decisões essencial e acertada, né, por meio desses dados que são mais confiáveis. E uma das outras vantagens que nós temos com o ERP é que ele é adaptável. Essa adaptabilidade se refere à sua configuração ou parametrização, ou, dependendo do fornecedor, chama de customização. Independente de qual palavra você use,
quando você faz a configuração do ERP, ele permite que, assim, que embora ele seja um sistema fechado, você consegue fazer algumas adaptações neles de acordo com o seu ramo de negócio, com o tamanho da sua empresa, com o local que você atua, independente do lugar do mundo. Então, ou seja, aquele mesmo sistema que atende uma empresa pode atender várias outras, mas você pode fazer as configurações de acordo com essa necessidade. É lógico que aí envolve custos, envolve um tempo maior para você realizar todo esse trabalho, mas é possível. Muito bem. Falando assim, parece que é simples. Você então somente chegar, adquirir um ERP, uma única base de dados e está tudo integrado. Só que não é desse jeito. A integração, ela exige maior capacidade de processamento das suas máquinas. Ou seja, isso quer dizer que não basta eu só ter o meu sistema. Eu preciso também verificar essa capacidade de processamento do meu hardware. Será que o servidor vai suportar todas as transações que vão ocorrer agora com um sistema que trabalha com vários setores de forma integrada? Será que o meu servidor do banco de dados vai suportar aquele número de transações? É uma base única. Será que ele vai conseguir suportar aquele número de transações, requisições? Será que não vai atrasar as respostas? Ou seja, eu preciso analisar se o meu hardware atual ele realmente atende à necessidade daquele sistema. Então, muitas vezes, você precisa fazer um upgrade, às vezes uma mudança bem drástica na sua infraestrutura tecnológica. Então, não é só adquirir o sistema e uma base de dados e já está resolvido o problema. Outra questão não menos importante é que a integração exige maior homogeneidade de tecnologias e de processos de negócio. Essa homogeneidade quer dizer o quê? Eu preciso ter uma igualdade, uma padronização de tecnologias. Quanto mais tecnologias padronizadas do mesmo tipo forem, mais fácil é você fazer a integração. Não quer dizer que você não possa ter recursos diversificados, trabalhar com linguagens de programação diferentes ou com sistemas operacionais distintos. Pode. É que quanto mais homogêneo for, mais fácil é você fazer a integração. Mas se você precisa de um ambiente com recursos diversos, que seja, aí você pode recorrer a outras formas de integração além do ERP. Mas, pensando no ERP, pensando nos setores específicos, o ideal é que você tenha uma padronização, que todos os setores utilizem o mesmo tipo de máquina, com o mesmo sistema operacional, com aqueles recursos que podem ser compartilhados por todos, de maneira que você otimize esse processo. Então, além disso, não só na tecnologia, eu preciso pensar processos de negócios. Como é que a sua forma de trabalho tem sido realizada? Muitas vezes aqui, você entra na questão de refazer, reanalisar e muitas vezes mudar a sua forma de executar as suas tarefas dentro do seu setor e como esse seu trabalho, do seu processo de negócio, impactará no setor vizinho. Isso vai fazer com que a necessidade de permitir que os processos de negócio entre os setores sejam realmente integrados, não só a tecnologia, mas sim a sua forma de trabalho. E isso leva a maior complexidade, ou seja, até para desfazer um processo é mais demorado. Muito bem, aqui vocês têm uma visão de como seria o ERP. Então nós temos a base de dados centralizada e cada um desses retângulos aqui mais claros, eles simbolizam os módulos do ERP que representam os setores da empresa. E eles alimentam uma mesma base. Dessa forma, você integra e faz com que os clientes, assim como os fornecedores e também os seus funcionários, possam usufruir do benefício dessa integração. Os diretores, os acionistas, aqueles que precisam saber o que ocorre da empresa, podem extrair os relatórios em tempo real diretamente dessa base. O ERP ele não surgiu do nada, né? Ele veio da evolução de dois outros sistemas, esse MRP e o MRP2. O MRP ele era focado especificamente para a quantidade de itens para você criar um determinado produto na indústria. Só que ele simplesmente servia para isso. A evolução dele foi o MRP2, onde você conseguia fazer com que os outros setores da área de produção pudessem ser integrados a esse cálculo de quantidade de itens. Então, conseguia fazer planejamento de chão de fábrica, eu conseguiria fazer, por exemplo, análise e planejamento
programação mestre, a parte mestre de produção. Então, existem todos os outros setores envolvidos de compra, vendas e operações da área de produção e conseguiram fazer a integração entre eles. Só que ele era focado apenas na área de indústria, de produção. As outras áreas, outros setores da empresa não eram integrados utilizando o MRP2. Então, a ideia foi o quê? Fazer uma evolução dele, onde aqui eu tenho, por exemplo, o MRP sozinho, quantidade de cálculo, né, o cálculo da quantidade de itens. Eu tenho os outros módulos que foram acrescentados ao MRP, gerando o que nós chamamos de MRP2. A evolução dele foi o quê? Sair dessa área de produção e pegar a parte de vendas e previsão, gestão de transporte, a parte de contabilidade, os recursos humanos, contas a pagar, receber, ou seja, todas as outras áreas da empresa, o que nos leva ao planejamento dos recursos empresariais, não só da produção. Isso faz com que a empresa como um todo seja, então, integrada. Uma das formas essenciais que nós temos, então, é trabalhar com os processos de negócio. E a modelagem de negócio, tema da aula 2, é uma das formas mais importantes que temos de realizar isso. Como eu faço a modelagem de processos? Ele é um desenho da forma que você trabalha hoje. Esse desenho pode ser realizado de diversas maneiras. É um desenho que serve para que as pessoas da organização compreendam do início ao fim como um processo é realizado. Então, é uma representação deles para que você, inclusive, utilize em treinamentos, para uma promoção que uma pessoa recebe, ela precisa saber como o setor trabalha, você pode mostrar isso por meio desses processos desenhados. Ele permite, então, que você faça uma análise desse processo, procure realizar melhorias, né, para que você possa, a partir dali, fazer com que esse processo seja integrado entre os setores e não só seja melhor para o seu departamento, e isso vai fazer com que você melhore o impacto existente entre as atividades dos diversos setores, minimizando retrabalhos, fazendo realocações de funcionários ou o que for preciso para melhorar o processo. Então, precisamos sair do que chamamos de uma visão vertical para uma visão horizontal. A visão vertical pensa apenas no departamento em si. A visão horizontal analisa todos os departamentos, ou seja, o processo de negócio não passa por um departamento só. O pedido de um cliente, ele atravessa vários setores. Então, o colaborador precisa ter essa visão horizontal de uma forma que ele compreenda mais a abrangência do negócio e não fique focado apenas na sua especialização ou na sua função que ele exerce todo dia. Isso vai fazer, então, com que ele melhore a sua forma de trabalho para melhorar também a qualidade e o produto do serviço e o serviço prestado para o cliente no final. A ideia, lógico, para fazer esse desenho de processos de negócio é que eu tenha pessoas com bons conhecimentos de como aquele negócio é efetuado, senão você não vai conseguir fazê-lo, né? Isso aqui é uma demonstração de como um processo pode ser realizado utilizando um IDF. O IDF, Integrated Definition, é uma forma de você modelar processos de negócios e existem várias outras formas. Não é o foco dessa disciplina você aprender a modelar processos de negócio, mas essa aqui seria uma das maneiras. Então, aqui eu teria a parte de entrada, aqui é o processo que é realizado, então existe toda a parte do processamento e a saída que é gerada. No caso do processo efetuar reserva de quarto, a saída é uma reserva efetuada, mas eu preciso de alguns dados para a entrada, preciso de mecanismos que analisem o que eu preciso fazer para realizar esse processo e quais ferramentas nós precisamos para que ela seja efetuada com sucesso. Ok? Muito bem. Na aula 3, nós vamos falar do impacto nas organizações. O impacto maior é nessa questão da mudança organizacional. A mudança organizacional é quando eu procuro fazer com que as pessoas trabalhem de forma diferente, como eu comentei nos processos de negócio. Isso pode ser feito de maneira sistemática e planejada ou simplesmente de forma aleatória. O ideal é que você faça de forma sistemática e planejada, com certeza. Você vai trabalhar com o ânimo das pessoas, a forma delas pensarem a respeito do novo sistema que entrará, dessa nova tecnologia, e você precisa conscientizá-los da necessidade dessas mudanças e que isso trará um bem para eles, assim como para a empresa. As melhorias levam-nos para a evolução da base tecnológica. Passou direto. Nós temos aqui a evolução da base tecnológica, a questão de integração entre as diversas áreas da empresa, que é a essência do ERP, integrar as áreas, facilitando o controle e gestão, tomada de decisões em tempo real, redução de retrabalho e facilitando também, melhorando a administração de recursos humanos. Eu posso ter maior economia com menos pessoas,
fazendo um trabalho melhor, com mais produtividade, diminuindo horas extras ou banco de horas. Além de pessoas mais capacitadas que utilizam esse sistema e passaram por essa mudança organizacional. De certa forma, a aula 4 vai falar de barreiras, dificuldades e dos resultados esperados. Essas barreiras e dificuldades existem, como já comentei, inclusive, do processo de negócio, tanto que a principal parte para que você tenha sucesso na implantação do ERP é que você efetue primeiramente a análise dos processos. Depois, você vai fazer aqui, segunda parte, é analisar quais sistemas atendem às suas necessidades. Então, não vai primeiro nos sistemas, primeiro analisa os seus processos, faz a sua integração, as suas análises, suas melhorias e depois você procura quais sistemas te atendem realmente. Além disso, os profissionais com bons conhecimentos técnicos e de negócios, procurar gerenciar sempre a mudança organizacional, isso aqui é essencial para o sucesso, senão você não vai conseguir implantar o seu ERP e fazê-lo funcionar da forma correta. O comprometimento da alta direção, que vai levar, consequentemente, ao comprometimento dos usuários. Aquela resistência acaba diminuindo. Dentro dessas barreiras e dificuldades, inclusive, tem essa questão da resistência dos funcionários, como eu comentei. Muitas vezes a pessoa faz o planejamento inadequado, não leva a sério a mudança organizacional, acaba estourando a questão de prazo, de custos, então isso tudo tem que ser muito bem delineado. Não basta apenas adquirir o ERP, eu tenho que fazer um planejamento de médio a longo prazo para que a implantação ocorra com sucesso. Mas isso é uma dificuldade a ser feita porque você já tem outros planejamentos, outros projetos, e você tem que conseguir vencer. E a contratação de equipe experiente, qual consultor ou implantador de qual fornecedora de ERP, além da fornecedora de hardware, que você muitas vezes vai ter que fazer a evolução dessa base tecnológica, você precisará fazer a contratação, o que envolve custos altos. Os resultados esperados, desde que você implantou tudo certinho, né, entende que você vai conseguir maior produtividade, maior economia e, consequentemente, seus lucros. Porém, isso não vem de uma hora para outra. Você tem que conscientizar a alta direção, quem está bancando todo esse projeto, de que os resultados, assim como a implantação é de médio a longo prazo, os resultados também são coletados de médio a longo prazo. Okay? Não é porque você acabou de entrar no sistema em produção e você já vai conseguir tudo isso. É uma questão de mudança de cultura da empresa. Né? Na aula 5 temos a arquitetura de um SIG. Isso aqui nós falamos sobre a arquitetura cliente-servidor. Como que o ERP é instalado, em qual servidor, se ele fica na máquina do cliente, como é que ficaria isso? Então, para que você saiba, o cliente nada mais é do que entidade ativa e o servidor é entidade passiva. Por quê? Quem é entidade ativa é aquele que faz a solicitação do serviço, a requisição. E o servidor, entidade passiva, ele não vai fazer nada até que você solicite. Assim sendo, eu teria aqui, para você compreender melhor, a apresentação, por exemplo, do usuário é a primeira camada do ambiente cliente-servidor. Aqui nós temos um ambiente com 3 camadas. Podemos ter com mais, mas aqui focaremos nas 3. Então, essa aqui é a primeira camada. Temos a segunda camada, que é a de aplicação lógica de negócio. E é aqui que o ERP fica, a sua parte centralizada, né, onde a lógica de negócio fica aqui. E a terceira é a sua base de dados, aquela base centralizada. Então, os clientes, os computadores que os seus colaboradores nos seus setores utilizarão, fica na primeira camada. Eles farão a solicitação para o ERP, faz toda a requisição, a lógica de negócio é analisada, a questão de acessos, requisições, e a partir daí é mandado para a base de dados e retorna para o cliente. Basicamente, esse funcionamento. A aula 6 nos mostra o ciclo de vida de implantação de um ERP. Então, no que consiste esse ciclo de vida? Não tem a ver com o ciclo de vida de desenvolvimento de um software. O ERP já está feito, você vai comprá-lo feito. Então, você não vai se preocupar em desenvolver o software, a não ser que você queira fazer isso, também pode ser feito. Mas a ideia é que você faça a implantação de um ERP que já está desenvolvido. Então, o que seria o ciclo de vida? Um conjunto de etapas que devem ser seguidas. Então, no ciclo de vida de um ERP, nós visualizamos primeiro o quê? Eu tenho 3 fases básicas, volta aqui, eu tenho aqui 3 fases básicas, a pré-implantação, a implantação e pós-implantação, também chamadas de decisão e seleção, implementação e utilização e operação do ERP.
Aqui você pode ter uma noção de como funciona esse ciclo de vida. Na primeira parte, eu seleciono os pacotes, os módulos que eu preciso, fazemos todo o planejamento da implantação. Uma vez que ele vai fazer essa implementação do software, nós fazemos o quê? A parametrização dele, toda a customização, a migração dos dados, todo o tratamento, treinamento com os usuários, criação de manuais e fazemos com que ele entre em produção, utilizando o ERP. Porém, ele precisará de novos ajustes devido a novas necessidades ou a erros que ocorreram, correções que devem ser feitas ou novos módulos que serão implantados. Então você fica nesse ciclo constante de melhoria contínua com o ERP. Na aula 7 falamos sobre decisão e seleção, ou seja, aquela primeira fase do ciclo de vida de um ERP. A primeira parte é analisar o que? O estudo de viabilidade. Será que é o tempo certo da sua empresa ter um ERP? Será que na parte estratégica, operacional, técnica e financeira, nessas 4 dimensões, será que a sua empresa atende todos os requisitos para que você possa instalar um ERP? Assim, você pode fazer o estudo focando nessas fases de planejamento, fazendo avaliação estratégica, assim como econômica e financeira, identificando as oportunidades de negócio que podem ser alcançados com o ERP, ou se ele vai atrapalhar em todo esse processo complicado de implantação. Será que não vai atrapalhar a sua empresa em algo? E o desenvolvimento de recomendações e comunicação, que é focado tanto na parte estratégica quanto na econômico-financeira. Ele tem que atender todos esses quesitos. Se atendeu, você pode, então, fazer a implantação do ERP. A partir daí, você faz a contratação das empresas, dos fornecedores de software, aquele fornecedor de hardware, ou fornecedores de hardware, equipamentos que for, e dos implantadores ou consultores que nós temos. Quais os critérios que nós temos para selecionar um ERP desse fornecedor? Você tem muitos fornecedores, qual eu seleciono? O primeiro, que ele possa ter, o ERP tenha o escopo funcional e aderência de acordo com a necessidade do seu negócio, que as funcionalidades sejam exatamente o que você precisa. E essa aderência, que a empresa tenha experiência no seu ramo de atuação. A cobertura do escopo geográfico quer dizer que se você trabalha, por exemplo, com moedas diferentes, com idiomas diferentes, que exista essa cobertura pelo ERP que você vai contratar. Senão, não tem por que você adquiri-lo. Flexibilidade. Será que esse ERP permite novas customizações de acordo com as mudanças que minha empresa vai passar? Ele tem que ser flexível, atender essas mudanças, senão você vai ficar preso a ele e vai precisar depois adquirir um outro diferente. A conectividade, quanto mais conectividade com a web você tem, mais facilidade você tem também de conectar e facilitar a integração dos sistemas legados, sistemas antigos com o ERP. Facilidade para a integração não só com os sistemas legados, mas com outros sistemas, como o CRM, um SCM, que é o Supply Chain Management, outros sistemas que você também precisa depois fazer com que conversem. E analisar a estabilidade econômico-financeira do fornecedor. Você não pode adquirir de um fornecedor que está com o mal das pernas, só porque está mais barato, e depois ele fecha as portas. Quem é que vai te dar a manutenção, o suporte necessário, ter uma nova atualização ou novos modos? Quem é que vai fazer isso para você? Então tem que ser de alguém confiável. Aula 8. Implantação e operação de ORP. Aqui nós temos também várias fases, pelo menos essas 4 que tem várias atividades envolvidas. E dentro do planejamento, você vai escolher a estratégia de implantação, além de separar a equipe, analisar a parte de custos, gerenciar a mudança organizacional, toda a integração. Tem muitas atividades envolvidas aqui que depois em cada aula você vai ver detalhadamente. Mas no planejamento eu escolho se eu vou fazer uma implantação do tipo Big Bang, onde eu desativo os sistemas antigos e coloco o ERP de uma vez só, ou se eu vou fazer uma implantação gradual ou Small Bang, onde eu faço a partir daí cada módulo paulatinamente, fazendo a comunicação com os sistemas legados, até que eu possa desativar algum sistema antigo e deixar só o ERP. Então, faço interfaces de comunicação entre eles, até que o ERP esteja ok, aí eu pego e desativo o antigo e deixo só o ERP. Então, gradualmente você vai fazendo a implantação. E temos o rollout. Essa forma de implantação significa que eu posso utilizar o mesmo padrão de configuração e de implantação que foi feito em outra filial e vou replicá-la para a minha verdade, para a minha empresa. O desenho da solução consiste em nada mais nada menos do que os processos de negócio. Vou fazer de novo os processos de negócio, porém já pensando no ERP que você vai adquirir, daquele fornecedor que você escolheu, segundo os critérios que nós vimos.
Na construção é onde entra a parte de parametrização, a customização, a configuração do seu ERP. Então, você vai trabalhar nessa parte, vai fazer a migração dos dados, todo o tratamento necessário, vai elaborar os manuais, vai planejar toda a parte de testes para que quando essa fase aqui entrar, você já esteja preparado para realizar tudo da forma correta. Então, a construção é a parte dentre as fases de implantação é a mais demorada, a mais crítica. Essa parte de teste, todo o planejamento e gerenciamento dos testes do seu sistema. Lembrando que aqui na construção você não vai mexer apenas com o ERP, mas também vai implantar infraestrutura tecnológica, as novas formas de processos de negócio, readequar as funções, os trabalhos, os setores com os funcionários. Então aqui é uma mudança bem grande que ocorre na organização. Fez os testes, está tudo ok, você faz a implantação. Coloca o sistema em operação. Uma vez que ele entrou em operação, você está tranquilo e pode começar a usufruir, né, dos benefícios que esse ERP trará. Lembrando que os resultados não vêm de uma hora para outra. Então, uma vez que você implantou, você precisa mensurar os resultados, analisar se estão de acordo com o estudo de viabilidade, se você está realmente alcançando os objetivos outrora, né, identificados. Então, você entra nessa fase de pós-implantação. Pós-implantação, corrigir os erros, melhorar ainda mais aquilo que já está ocorrendo, analisar se precisa de novos módulos ou de outros sistemas e continuar o crescimento da empresa. Aula 9, vamos falar rapidamente do mercado de sistema integrado de gestão, que começou com essa parte da globalização. Até então, as empresas não tinham ERP instalado, mas com a globalização e a maior competitividade existente no mercado, as empresas tiveram que readequar a sua forma de trabalho para atender melhor o seu cliente, o que fez com que elas adquirissem sistemas desse tipo e melhorassem a sua forma de trabalho de forma realmente integrada, né? O início que nós temos aqui foi com as grandes empresas. Só que chega uma hora que grandes empresas, né, não tem tantas no mundo, chega uma hora que você fecha isso, né? Então, o foco atual está nas médias e pequenas empresas, já indo para as microempresas, então, procurando readequar esses ERPs para a realidade dessas organizações menores com seus nichos de mercados específicos. Os principais sistemas que nós temos vendidos são o ERP, que nós temos visto agora, o back-office se refere à parte administrativa da empresa, e o CRM, Customer Relationship Management, a gestão do relacionamento com o cliente. E ele trabalha com front office, ou seja, a parte de vendas, atendimento com o cliente, pós-venda, todo o relacionamento com o seu cliente. Esses são os mais vendidos, mas tem outros mais. Então, os fornecedores mais conhecidos, nós temos a SAP, líder de mercado, temos a Oracle com os seus vários sistemas, temos a Microsoft com Dynamics e temos a TOTOS, que adquiriu várias outras organizações e atende diversos ramos de atuação de empresas. Essa, nacional e a sexta maior do mundo, né, de fabricantes de ERP. Para fechar essa aula, falar rapidamente da aula 10, o segmento do mercado e tipos do SIG. O SIG é o Sistema Integrado de Gestão. Então, o segmento de mercado quer dizer que eu posso ter ERPs que trabalhem especificamente só com indústria, outros que trabalham com comércio, outros focados só para a parte do governo, agroindústria, finanças, toda a parte de educação, se entraria nessa questão dos outros, né? Eu tenho para vários nichos de mercado, né? E aqui você tem uma ideia do faturamento que as empresas tiveram, isso aqui é em 2008, uma pesquisa do Sebrae, e que realmente mostra, né, o impacto que tem desse tipo de sistema para as organizações. E realmente você consegue ter um faturamento bem expressivo. Os tipos de sistemas que nós temos, nós podemos classificá-los de acordo com uma perspectiva. Perspectiva funcional, perspectiva de grupo de usuários ou a perspectiva de integração de empresa. Na perspectiva funcional, se você analisar os nomes dos sistemas, já mostram as funções deles. Então, eu tenho um sistema de marketing e vendas, ou seja, toda a parte de promoção, cadastro de preço, produto, analisar praça, questão de cadastro de clientes, fazer pedido, acompanhar pedido, esses sistemas atendem. Sistemas de manufatura e produção, se você lembrar do MRP e do MRP2, toda a parte de planejamento de chão de fábrica, cálculo de quantidade de itens, quanto que eu preciso de recursos para criar um determinado produto, análise de instalações físicas, esses sistemas abrangem. E sistemas financeiros e contábeis, contas a pagar, contas a receber, tesouraria, ativos imobiliários,
fluxo de caixa, emissão de notas fiscais também entram nessa parte aqui, pode entrar na questão do faturamento, toda a parte de controle de impostos, entre outras coisas. Sistemas de recursos humanos, muito importantes, desde o recrutamento e seleção, demissão, toda a parte de análise de benefícios, medicina e segurança do trabalho, várias funções dessas áreas. No grupo de usuários, eu analiso dentro da pirâmide se é um nível operacional, tático ou estratégico, a pirâmide organizacional, que utiliza esses softwares. No sistema de processamento de transações, eu tenho a parte operacional, são aqueles sistemas que eu acabei de comentar, porém, que utilizam essas várias transações que são realizadas cotidianamente, coisas, né, que todo mundo faz no seu dia a dia, aquelas funções que eu acabei de falar. Nós chamamos de sistemas de processamento de transações. As decisões são tomadas baseadas nos dados desses sistemas, são sistemas de informações gerenciais que analisam o desempenho passado, presente da organização e você pode, a partir daí, tomar decisões de melhorias. O sistema de apoio à decisão, mais a gerência média, parte tática. E aqui você trabalha com dados internos e externos à organização e resolve problemas semi-estruturados. Sistemas de apoio ao executivo para problemas não estruturados, onde exige muita intuição humana e focado mais na parte estratégica da empresa, onde realmente o CEO vai utilizar para ter uma noção geral da organização, além de fora dela, fontes internas e externas, para que ele tome decisões de médio e longo prazo. Para fechar, temos a perspectiva de integração. Falamos do ERP brevemente nessa aula. Temos o Supply Chain Management, que é a gestão da cadeia de suprimentos que temos aqui, onde você controla a parte de estoque, a questão de fornecedores, empresas de logística e faz a integração entre elas. O CRM, que eu comentei sobre a gestão do relacionamento com o cliente. O SGC, que é o sistema de gestão do conhecimento. Você analisa a expertise, as habilidades dos seus colaboradores, a integração deles, a questão de treinamento que é realizado, o feedback desses treinamentos, se está tendo resultado, se está tendo compartilhamento de informações e do conhecimento que é gerado pela empresa. E temos os e-business, o e-commerce e o e-government, que também trabalham com integração. O e-business é a empresa quando trabalha especificamente todo o seu core business, é focado de maneira virtual. O e-commerce refere-se apenas à questão do comércio eletrônico, só para a questão de vendas, o varejo e tudo mais. Okay? Pode ser a parte de distribuição também, não só no varejo, pode ser na parte do atacado. Mas isso quer dizer que a empresa pode ter o e-commerce, mas todo o seu foco essencial não é exatamente virtual. E o e-business, o e-government, eu tenho aqui o governo eletrônico, é quando você trabalha com a transparência que o governo estadual, municipal, procura trazer para a população o que eles estão fazendo de atividades, os trabalhos que estão sendo realizados, os projetos que estão sendo votados, o salário que está sendo pago para os servidores públicos. Então, você tem, por meio dessa forma eletrônica, a transparência, a disponibilização das informações para a população, integrando essas áreas e disponibilizando os informes. Bom, por hoje nós fechamos essa apresentação, esse breve resumo, e quero agradecer aí por sua participação. Qualquer dúvida pode enviar e-mail para toshio@uninove.br e finalizamos aqui. Muito obrigado.